Pois é, quando eu conheci a Sinara, então, né, foi uma coisa muito interessante a nossa história de vida, assim, porque nós nos conhecemos num lugar noturno, uma casa noturna, inclusive, né, um bar noturno, um barzinho, né, e, e foi uma coisa interessante porque a numerologia tem tudo a ver com isso, né. Eu olhei para a Sinara naquele ambiente lá, né, e eu pensei assim, cara, eu preciso conversar com essa lemoa. E, e eu já senti assim, né, pela vibração, pela energia, que a conversa ia ser difícil, que ali não tinha história para se conversar. Aí arranjei com um amigo meu para que conversasse com uma amiga do grupo que ela estava. Arrumei, fiz uma ponte lá com aquela amiga, cheguei naquela amiga dela, que não era minha, e disse, olha, o meu amigo, tu já percebeu? Ele está querendo conversar contigo. E aí ela disse, não, não percebi. E aí, nesse meio tempo, os dois começaram a conversar e o meu amigo já estava no grupo da Sinara. E eu não. Como o meu amigo estava lá, aí eu podia chegar naquele grupo. E eu cheguei naquele grupo lá, né? E eu estou contando isso porque a numerologia tem a ver com essa história. Aí eu cheguei, comecei a conversar com a Sinara e a Sinara fechada para balanço, não tinha conversa, né? E aí eu comecei a conversar com ela, né? A primeira coisa que eu perguntei assim, oi, tudo bem? Como é que é o teu nome? Daí ela olhou para mim e disse... Como? Carla. Carla. Ela olhou para mim e disse assim, meu nome é Carla. Eu disse, interessante, o teu nome é Carla, né? Carla não gosta de receber ordens, não gosta de ser mandada, né? Tem uma liderança natural. Eu disse, mas por que tu está me dizendo isso? Eu disse assim, não, porque a primeira vogal do teu nome, Carla, é A. E ela disse, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu disse, não, isso aí é numerologia, né? O estudo de numerologia. Então, a primeira vogal do nome é A. Ela disse assim, é numerologia? Sim. Assim, não, meu nome não é Carla, meu nome é Sinara. E ali abriu, e aí nós começamos a conversar. E o diálogo foi interessante a partir dali, né? Aí conversamos sobre a Carolina, conversamos sobre tudo. E a nossa história começou assim por causa da numerologia. Essa é uma história bem interessante, né? E aí nós começamos o relacionamento, eu e a Sinara estava num período de vida assim muito interessante, muito pesado. A Sinara é uma pessoa com a capacidade de trabalho muito grande, né? E claro que eu fiz o estudo de numerologia da Sinara e apareceu todos os potenciais que a Sinara tinha. E apareceram todos os potenciais que a Sinara tinha e eu mostrei naquele estudo ali que eu fiz para ela, né? Uma das queixas que ela tem, né, é que inclusive eu cobrei o estudo lá, o mapa de numerologia dela eu cobrei. Nós estávamos começando o relacionamento, era o meu trabalho, o trabalho é uma coisa, enfim, e eu cobrei. E a Sinara estava há 14 anos trabalhando, e isso é uma coisa interessante, porque está lá no mapa dela isso. Porque a Sinara tem números 4 no mapa dela, e o número 4 está relacionado direto com a capacidade de trabalho. Só que as pessoas com números 4, dependendo das posições ali dentro do mapa, elas se matam literalmente trabalhando. E a Sinara estava lá nos remédios faixa preta. A quantidade de remédio já estava alta, né? A Sinara com 14 anos, indo para 15 anos, sem tirar intervalo de almoço, trabalhando direto. A vida dela, ela é nutricionista, trabalhava numa empresa de nutrição. E numa depressão profunda, né? Que esse é o quadro que leva quando as pessoas estão em desequilíbrio na sua história, na sua vida. Quando não estão cumprindo a sua missão de alma e nem entende que tem uma missão de alma. E aí, num final de semana, num domingo, a Sinara naquele quadro depressivo, chorando muito, né? E eu dizendo, porque o caminho de origem da Sinara é um caminho de origem do número 3, e eu tentando colocar para a Sinara, porque a Sinara tem origem germânica muito positiva, muito forte a respeito do mundo e da vida, isso é uma grande qualidade que ela tem, né? Porque as nossas qualidades, elas podem virar defeitos a partir do momento que for para um extremo, né? E às vezes nós podemos estar em posições muito extremistas, né? Inclusive de submissão, também é uma possibilidade de extremo, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta disso. Acho que o extremista é aquele mais ativo e tal. Não, mas o passivo também é uma qualidade que está lá no outro extremo, né? Por isso que se fala extremos, né? Se tem um muito ativo, vai ter um muito passivo e os dois, né, tem que pegar o caminho do meio.
E eu tentando convencer a Sinara para mudar de vida. Não. Mas a Sinara estava muito focada na história dela. E a Sinara chorando muito no domingo à noite, né? Há muitos anos atrás, graças a Deus. A Sinara chorando muito naquele estado depressivo. Eu disse assim, cara, nós precisamos sair desse quadro. Como é que eu proponho isso para ela e que ela vai aceitar? Né? E aí eu cheguei e disse assim, tu já conhece o Centro Budista em Três Coroas? A Sinara disse, não, não conheço. Ah, então quem sabe a gente vai lá. Tá, mas como ir lá? Eu disse, não, ir lá qualquer um dia desse e tal. E eu estava querendo tirar ela na segunda-feira de casa. Faltar o trabalho. E eu propus. E ela disse, não, nem pensar. Eu, tá, tudo bem, vamos com calma, né? Porque a sopa quente, como diz a gauchada, né? A gente come pela beirada. Porque vocês notaram que o gaúcho não toma sopa, né? Ele come a sopa, né? E aí acordamos na segunda-feira de manhã. Antes das 6 horas da manhã. Eu fui tomar meu banho. Eu pensei assim, tá, como é que eu convenço ela para ela não ir trabalhar? Porque eu já trabalhava com numerologia já há bastante tempo. E aí, durante o banho, eu tive alguns insights ali e fui para conversar com ela. Eu disse para ela, se nós sair hoje, sem ninguém saber, né, tu topa? Mas sair para onde? Eu disse assim, não, vamos visitar o Centro Budista em Três Coroas. E ela disse assim, não, mas tu tá doido, eu tenho que trabalhar, o meu trabalho começa agora. E eu parei, dei um tempinho, respirei, voltei a carga de novo e disse assim, a equipe que tu tem lá, tu confia nela, é uma equipe boa? É uma equipe muito boa. Tá bom. Então, se tu confia na tua equipe, tu pode dar um telefonema e dizer assim, eu não posso trabalhar hoje porque eu não tô legal, e tu não tá legal, tu não vai estar mentindo. Tu é uma pessoa séria, tu não mente, tu fala a verdade. Ah, pois é, daria... Bom, enfim, convencemos. E aí nós subimos numa segunda-feira para a cidade de Três Coroas. Chegamos no templo e o templo às segundas-feiras fechava. Hoje fecha as segundas e as terças-feiras, né? Era fechado. E aí nós na cidade de Três Coroas descemos para almoçar. Assim, não encontramos nada aberto, Três Coroas naquele período, a gente não conhecia, a cidadezinha pequena. A Sinara disse, vamos para Gramado. E viemos para Gramado, para passar a tarde em Gramado. E hoje nós estamos aqui gravando em Gramado, graças ao estado depressivo da Sinara, graças à numerologia. E aí andando por Gramado, a Sinara me disse, né, como é o sonho talvez da grande maioria dos brasileiros e talvez de pessoas da América do Sul também, o meu sonho sempre foi morar em Gramado. Eu disse, opa, e aí? No que está pego esse sonho? Está pendurado aonde? Que gaveta que ele se encontra? E a Sinara disse, não, mas daí, mas a nossa vida é a vida e a tua vida. Eu disse, a vida é uma coisa fluente. A vida é o fluir que é a vida. Estanque não é vida, estanque é morte. Se tu olhar lá tem um aparelho lá que eu não sei onde é que chama lá na sala de cirurgia, lá onde a pessoa está hospitalizada, que faz pip, 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 pip. Significa que o coração está batendo, né? E quando o aparelhinho fica assim, ó, pip, estanque, retinho, paradinho, o que aconteceu? A pessoa morreu. Então a vida ela é feita de altos e baixos. E a partir dessa decisão numerológica, a partir de uma doença, de um quadro pesado, nós fizemos a transição e nós viemos morar em Gramado, e nós estamos morando em Gramado já há uns 11 para quase 12 anos, né? E às vezes nós precisamos entender que os processos difíceis que nós temos na nossa vida, eles são uma bênção. E nós não percebemos isso. São uma bênção. Não tem dor ruim. Não tem dor ruim. Não tem problema ruim. Todo problema é um sinal para uma melhora que deve vir. Agora, essa é a diferença, inclusive, eu gosto dessa história. Essa é a diferença do perdedor e do vencedor. Essa história eu conto há muito tempo, nem sei onde é que eu criei ela. Mas assim, ó, o perdedor e o vencedor, os dois vão cair, os dois vão se machucar. Inevitavelmente. Perdedor e vencedor. Né? Só que o perdedor,
ele cai, se machuca, sente dor, e ele fica agarrado naquele trauma e naquela dor, chorando as pitangas, como diz a gauchada da fronteira, né? Eternamente, agarrado naquela dor, anos naquela dor. O vencedor, ele tem a mesma dor, ele cai do mesmo jeito, ele se machuca do mesmo jeito. E ele levanta, sacode a poeira, faz um curativo e segue. E a história que eu gosto de fazer as pessoas refletir, e reflito também quando eu conto essas histórias, é: você está agarrado na tua dor ou você está sacudindo a poeira? Tu quer ser um perdedor ou tu quer ser um vencedor na tua história? A Sinara fez a opção, naquele momento, em sacudir a poeira. E nós nos livramos dos remédios. Sem maiores complicações. Uma transição curta, a Sinara abandonou todos os medicamentos. Inclusive, eu brincava com ela que um dono de farmácia foi nos visitar um dia. Isso é brincadeira. Viu a caixa de remédio que a Sinara tinha, a quantidade da farmacinha dentro de casa, e ele ficou envergonhado pelo estoque de medicamento que a Sinara tinha, era muito maior do que o estoque que tinha na farmácia dele. Claro que isso é uma brincadeira, né? Mas muitas vezes o nosso estoque de remédio reflete a vida que nós estamos levando. Né? Então você dá uma olhadinha aí nas tuas gavetas aí, se o teu estoque de medicamentos está muito grande. Porque significa que a tua vida está doente. As tuas ações, as tuas atitudes e a forma de tu agir está doente. E aí precisa de uma mudança significativa. E eu te dou mais um recado. A mudança dificilmente a pessoa faz sozinha. É possível de fazer sozinha. Mas nós vamos precisar de outras pessoas para podermos praticar essa mudança. Porque às vezes sozinho fica difícil de sair de dentro do buraco. Às vezes é necessário ter uma corda lá, para que alguém nos alcance uma corda, ou mesmo a mão e um braço, e nos ajude a sair da onde nós nos encontramos. E a numerologia, um estudo de numerologia profundo, eu, graças a Deus, nesses milhares de pessoas que já passaram por dentro do meu consultório, eu fui essa corda, eu fui essa mão. Eu, particularmente, não, mas os números dessa pessoa, quando foram clareados, essa ferramenta foi essa corda, foi essa mão para ajudar a pessoa a sair. Então, o teu padrão numerológico, ele mostra isso. Por exemplo, qual era o problema do padrão numerológico da Sinara? Que tem o padrão do 944, com caminho de origem número 3. Né? O padrão numerológico da Sinara é ter uma grande capacidade de trabalho. As pessoas vão olhar para mim, Paulo, e vão dizer assim: tá, mas quem tem uma grande capacidade de trabalho, isso não é problema. Eu disse assim: em tese, não. Mas também pode ser. Porque tem pessoas que me perguntam assim: tá, qual é o melhor número? Eu digo assim: como assim qual é o melhor número? Não existe um número ótimo e um número ruim. Todos os números têm o aspecto positivo, negativo e destrutivo. São 3 aspectos, não é só bom e mal. E aí você escolhe por onde tu vai vibrar, por intermédio das atitudes e das suas ações. Então a Sinara, por exemplo, com esse padrão forte dela de resposta no destino dela tendo um número 4 e na imagem dela tendo um número 4, o que ela fazia? Ela exagerava no número 4 e esquecia da missão de alma, que é o número 3. Ela estava totalmente fora da missão de alma. E eu, desde que conheci a Sinara, nossa, isso aí era uma ofensa quando eu falava para ela. Eu insistia para ela, que eu dizia para ela que inclusive ela ganhava dinheiro deitada numa rede, tomando chimarrão e água de coco. É assim a forma dela de ganhar dinheiro. Não é botando a mão na massa, porque o 3 é liberdade. O 3 é luz, é alegria, é felicidade, é riso, é arte. Esse é o 3. E o 4? O 4 é uma coisa mais voltada aos 4 pontos cardeais. Ao planeta Terra, as coisas do físico. E pessoas que estão em desequilíbrio, inclusive tendo problema no seu corpo físico, na articulação, articulações, problemas no esqueleto, braços, coluna vertebral, a possibilidade, se tu está me ouvindo agora, e está com esses problemas, de tu ter números 4 em desequilíbrio no teu mapa numerológico é altíssima. E aí, meu amigo, minha amiga, se tu está
tendo esses problemas e tu está em distorção em relação à missão da tua alma, tu está exagerando algum ponto da tua vida, tu pode ter certeza, vamos pegar especificamente a questão do número 4, tu vai parar. Nós estamos numa escola chamada Terra, que aqui tem duas pedagogias, a pedagogia do amor e a pedagogia da dor. E qual a pedagogia vai vibrar na tua vida? É tu que vai fazer a escolha. Ninguém vai fazer essa escolha por ti. Então, se tu está em desequilíbrio com o teu número 4, trabalhando em excesso, o parar pelo amor é tu te dar conta disso, equilibrar a situação e seguir pelo caminho do meio. Jesus falou, o caminho é estreito. Buda falou, o caminho é o do meio. O que eles estavam querendo dizer? Saia dos extremos. O caminho, dependendo do ponto onde está o teu número 4 no teu mapa, ou os números 4 no teu mapa, porque tem vários números, se tu estiver em exagero, trabalhando demais, o que vai acontecer? Tu vai parar pelo amor ou pela dor, como eu digo. Pela dor é numa cadeira de rodas, numa maca, entrevado, com problema nas costas, na coluna, problema nos braços. É assim que é a parada de um número 4 que está exagerado. Vai parar de uma forma dolorida. E a escolha é de cada um de nós. Esse é o ponto. Bom, eu vou falar sim sobre o desequilíbrio de todos os números de 1 a 9. Porque as pessoas às vezes perguntam, fazem aquele tipo de pergunta, né? Qual é o melhor número? Depende para quê e depende como ele está vibrando. Porque todos os números têm o lado construtivo, negativo e destrutivo. No construtivo mesmo é muito difícil, é desafiador, né? Nós nos mantermos sempre no construtivo. Durante o dia nós caímos, geralmente demos quedas para o negativo. Agora para o destrutivo mesmo é quando tem um dano acontecendo, ou para si ou para os próximos.